Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E a próxima rodada, a rodada 23, vai ser uma rodada complicadinha, né? Jogos da Libertadores, meio de semana agora, semana que vem, muitos jogos estão sendo antecipados da 23ª rodada, né? E pouquíssimos jogos, apenas 6, né, vão valer por Cartola. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, te convido humildemente a se inscrever no canal. Não vamos perder tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal, 72.39. Seria uma boa pontuação, né, para a rodada. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas o segredo dessa rodada estava no capitão, né? Quem foi com o Brenner? Brenner pontuou pouco, né? Não conseguiu alavancar a pontuação do time. Quem botou o Bruno Henrique, né, Arrascaeta, até o próprio Keno, né, alavancou a pontuação do time. E claro, a gente ficou aqui sem o Kahneman, né, aos 45 de um tempo, maneira de falar, né, sentiu um desconforto muscular 2 horas antes da partida, né, e quem jogou foi o Jeromel, né, complicado. Mas eu fiquei feliz porque ela pontuou bem e o tabu lá do 0 a 0 entre Corinthians e Grêmio em São Paulo permaneceu aí, sendo o quarto jogo consecutivo 0 a 0 dessas duas equipes. Mas vamos vender o time aí, vamos embora para nossa escalação, né? Vamos vender o time todo e vamos analisar a estatística. Por quê? Porque tá complicadinha a rodada, tá, gente? Ó, Atlético Mineiro e Botafogo, né? Vai ser quarta-feira de maneira antecipada, não vai valer, certo? Quarta-feira também antecipadamente vai ser Curitiba e Corinthians. E na quinta-feira tem Fortaleza e Goiás. E no sábado também não valerá pro Cartola, tem o jogo do Grêmio e do Flamengo, certo? Então a gente só tem 6 jogos, como eu falei ali na introdução do vídeo, pra gente apostar nessa rodada, sendo que desses 6 jogos, né, Palmeiras, Atlético, Santos, Internacional vão jogar Libertadores, certo? Então tá uma rodada complicadinha aí pra escalar, certo? Mas vamos tentar destrinchar aí com o maior carinho possível as estatísticas. Mas antes, rapidamente, a gente vai dar uma passadinha aqui na Liga dos Youtubers, Liga dos Youtubers 3. Vamos ver como é que foi a última rodada aí, os 5 maiores pontuadores dessa última rodada. Quem foi o maior pontuador foi o Bolacha Cheia do Éder. Forte abraço, Éder. 92.53. Tecnoloco ficou com 91.36 em segundo lugar. MWG Team ficou com 91.03 em terceiro. Canal Dicas do Ted do Murilo com 90.3 em quarto. E o Dr. Cartola do Wesley com 88.53. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o campeonato aqui da Liga dos Youtubers. Vamos lá. Canal Dicas do Ted do Murilo passou para primeiro lugar, 1546.55. DJ Cartoleiro caiu para segundo, do Gustavo, com 1528.88. Canal Leiva do Ronaldo está em terceiro com 1504.74. Nareco, 1498.03 em quarto. E Cartola do Aladim, do Alan, com 1483.26. Essas aí foram as colocações, né, da rodada e do geral da Liga dos Youtubers. Claro, eu também não poderia deixar de convidar vocês para participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, liga de site apostado, né? Site de ligas apostados do canal meu, certo? Rodada 23 já está aberta, já estamos com 4 times, tá? Já publiquei aqui no Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, os vencedores da última rodada, tá? A última rodada deu 204 times, certo? Foi uma premiação de R$ 1.836. Esses aqui foram os vencedores, todos já receberam a premiação, o pagamento é feito em 24 horas, terminou a rodada. No dia seguinte, abriu o mercado, confirmou as pontuações, eu dou publicidade aqui, entre em contato, faço pagamento, tá? Todos já receberam. Então quem quiser seguir a gente aqui no Instagram, é por aqui que eu atualizo os times, é por aqui que eu boto alguns cards importantes, inclusive de arbitragens, né? Teve pênalti aqui no jogo do Ceará e Atlético, né? Atlético Mineiro, quem não fez o gol. Aqui teve uma penalidade, mas o VAR tirou. Enfim, a gente tá com um percentual bom aqui, né? De acerto nas arbitragens. Então quem quiser seguir a gente aqui, ó, Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, vai ser muito bem-vindo, certo? E quem quiser participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, é só vir aqui, se inscrever, pagamento, cartão de crédito facilitado, transferência bancária, Pix, né? Tem dúvida? Me chama aqui no WhatsApp. Vamos lá então, dar uma analisada aí nas estatísticas para a próxima rodada, rodada 23, como a gente viu ali, né? Vão ser 4 jogos a menos, que vai diminuir as nossas opções. Mas vamos lá, esse aqui é o Catimb States, para quem não conhece ainda, Catimb States ou stats.com.br. Tem um link aqui abaixo também na descrição do vídeo. Quem quiser assinar aí, tá no preço promocional, certo? Aí do segundo turno, R$ 25,90, certo? Botando o cupom Mané Cartola, tudo junto, digitando na hora ali da compra, ganha 10% de desconto, tá ok?
Vamos lá, casa fora, as últimas 5 rodadas, goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. Qual é o time que vem mais conquistando pontos com os seus goleiros dentro de casa? O Santos, certo? O Santos vem conquistando muito ponto aqui e o Sport, por sua vez, é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, nas últimas 5 rodadas. Então aqui, ó, existe uma dúvida no goleiro do Santos, certo? E aqui, independente de quem for, vejo sim como boa opção. Tanto o John quanto o João Paulo, tá? Por quê? Porque como a gente viu, o Sport vem cedendo muito ponto, certo? O John, inclusive, tem apenas uma pontuação dentro de casa, quando foi muito bem. Agora ele fez 1.5, né? Na 22ª rodada contra o Furacão. Ou seja, tá desvalorizado, isso é bom, certo? E o Sport, por sua vez, vem sendo um dos times que mais vem cedendo pontos aí para goleiros adversários, certo? Por quê? Porque o Sport vem com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Inclusive também dentro de casa. Ontem passou em branco, né? Contra o Atlético Goianiense. No jogo de segunda-feira, olha só, a média de gols como visitante 0.64 e apesar de ter uma média de gols sofridos como mandante de 1.09, vejo sim o goleiro do Santos, independente de quem for, uma boa opção para rodada sim. Percebam aqui, ó, como nas últimas rodadas aí, ó, vem passando em branco aí nos jogos, né, não vem conseguindo fazer gols o Sport, certo? Por sua vez aqui, o Santos segurou o SG contra o Internacional, mas nos demais jogos sempre toma gol dentro de casa, mas é um time que não toma tantos gols assim, né? Eu acredito que vale a pena sim, uma rodada difícil como essa, só tem que ficar de olho aí, né? Quem vai jogar, né? Se é o John, certo? Ou se é o João Paulo. Independente de quem for, pela quantidade de pontos cedidas, né, pelo adversário, vejo sim como uma boa opção para a rodada, né? Ainda mais uma rodada reduzida como essa. E olha só, e analisando aqui, ó, tem que ficar de olho. Muitos times aí da Libertadores vão poupar, como eu falei lá, mas o Santos e o Palmeiras talvez não vão poupar tanto assim. Primeiro motivo, porque eles vão jogar fora de casa esse primeiro jogo da Libertadores e depois vão jogar em casa Palmeiras contra o Atlético Paranaense e o Santos contra o Sport. E o jogo de volta é em casa também, ou seja, não vai viajar. Então não vai ter tantos desgaste assim, né? Sem contar aí, né, jogadores com Covid, principalmente Palmeiras aí, que deve ter retorno aí de alguns jogadores aí, né, que já estão cumprindo aí mais de 10 dias aí. Tá chegando mais ou menos em 10 dias, quando chegar no dia do jogo tem mais de 10 dias e é o protocolo aí para voltar a jogar, né? De repente a gente pode ter alguma surpresa aí, certo? Então jogando em casa vejo sim com muita propriedade os goleiros do Santos, certo? Independente de quem for, e o Bahia está conquistando bons pontos dentro de casa, mas vai enfrentar um São Paulo, que é um time fora de casa perigoso, certo? Um time que não costuma ceder pontos. Perceba aqui, ó, o São Paulo primeiro que tem uma média de gols como visitante de 1.36 e o Bahia tem uma média de gols sofridos de 1.18, certo? Percebam aqui, ó, que o Bahia aqui, ó, conseguiu segurar o SG contra o Vasco da Gama, conseguiu segurar o SG contra o Botafogo, certo? Mas o São Paulo, olha só, 3 gols contra o Fortaleza, 4 contra o Flamengo, certo? 2 contra o Palmeiras, é um time que faz muito gol fora de casa, né? Então acho um pouquinho complicado aí, mas o Douglas está com um bom desempenho sim dentro de casa, se a gente verificar aqui, ó. O Douglas está com uma média de 3.77, certo? Negativou apenas uma única vez, é um goleiro muito regular, um dos goleiros com melhor média básica, tá, da competição, só que como eu chamei a atenção ali, ó, o São Paulo não cede pontos. Time perigosíssimo fora de casa, complicado. Douglas deve ser exigido, muito exigido. Se vai pontuar bem ou não, vai depender, né, da situação e das circunstâncias do jogo. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como tá difícil a rodada, vamos dar uma olhadinha média básica. Média básica o que é? Tira SG, né, o que sobrar aí pro goleiro é média básica. Olha, o Douglas é o goleiro com melhor média básica da competição, tá? Deve ser muito exigido? Deve. Se vai pontuar bem ou não, é outra questão, tá? Outro time que vem cedendo muito ponto aí para goleiro adversário jogando fora de casa é o Atlético Paranaense. E aqui, por mais que o Everton, né, não venha conquistando muitos pontos, vejo sim como uma boa opção pelos últimos jogos do Palmeiras dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui, goleiro, certo? O desempenho do Everton dentro de casa não é bom, não é bom. Tem uma média de menos 0.07, certo? A maioria dos jogos aqui negativou, ó, oscila demais, certo? Mas vai enfrentar um time, né, que vem cedendo bastante pontos aí, ó. É um dos times, juntamente com o Sport, que fora de casa mais cedem pontos para goleiros, né? Então, não pelo desempenho do Everton, mas sim pela quantidade de pontos cedidas pelo Atlético Paranaense fora de casa e também porque o Palmeiras vem conseguindo manter o SG. O Palmeiras está com uma média de gols cedidos sofridos como mandante de 1.09, né? E a média de gols como visitante do Atlético Paranaense é 0.70. Isso é bom. Verificando aqui nos últimos jogos, a gente vai perceber aqui, ó, que o Palmeiras manteve SG contra o Galo, um bom ataque, manteve SG contra o Fluminense, que costuma fazer gols fora de casa, e o Atlético Paranaense, por sua vez, aqui, ó, nos últimos 5 jogos, fez gols em 4 oportunidades, mas apenas um gol, passou em branco contra o Sport, né? Então eu acredito sim que de repente pode dar certo, ainda mais aí o Palmeiras de repente vai ter o retorno de alguns jogadores, né? E o Atlético Paranaense começou a aparecer alguns casos de Covid, né? Então tem que ficar de olho aí. Se jogar o Everton sim, de repente pode ser uma boa opção, né? Pela quantidade de pontos cedidas pelo Atlético Paranaense aí e pelo desempenho do Palmeiras dentro de casa nos últimos jogos,
certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí para goleiro? Aqui tá meio complicado, que o que mais cedia geralmente era Atlético, mas não vai valer esse jogo, né? Esse jogo vai ser antecipado agora para quarta-feira, né? Então quem mais cede aí é o Santos, certo? E aqui vejo o Poli como uma boa sim, porque dos times que vão jogar fora de casa, depois do Volpe, aqui não conta, né? O Goiás, não vai valer o Tadeu. Depois do Volpe, quem mais vem conquistando pontos aqui fora de casa é o Poli, né? Então vejo sim, tanto o Volpe, tá? Quanto o Poli, com boas opções aí para a rodada. Aliás, a rodada não tem tanta opção assim, né? E por mais que tenha médias melhores em casa do que fora, né? O Volpe, se a gente perceber os últimos 3 jogos aí, ó, vem com desempenho muito bom, certo? E não é porque manteve SG, não. Aqui, ó, tomou 2 gols do Fortaleza, fez 3.7. Tomou um gol do Flamengo, fez 18.4, aquela mitada no Maracanã, pegando até pênalti, né? Então vejo sim como boa opção. O Bahia já cedeu mais pontos, né? Agora é um time que anda oscilando entre ceder e não ceder pontos, né? Inclusive negativar goleiros. E por que isso? Porque o Bahia andou melhorando o desempenho dele, tá? Mas o São Paulo é o terceiro melhor visitante da competição, certo? Tem uma média aí de gols sofridos como visitante de 1.09 e o Bahia uma média de gols de 1.36. Dificilmente São Paulo provavelmente vai sair com o SG. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, ó, o São Paulo andou tomando gols aí nos últimos jogos, certo? Praticamente só segurou o SG no clássico, né? Enquanto que o Bahia aqui, ó, só não fez gol praticamente todos os jogos dentro de casa, né? Então é meio complicada a situação aí do Volpe em termos de SG, mas com certeza deve ser um goleiro que vai ser bem exigido, porque o Bahia aí voltou a fazer gols dentro de casa e é um time que, por mais que o Mano jogue um pouco retrancado, né? É um bom time do meio para frente, sim, tem jogadores ali bem perigosos como o Gilberto, enfim. Então vejo sim como boa opção e talvez aqui uma das melhores da rodada, tá? Tô muito propenso aí com o Luan Poli, tá? Tem uma média de 2.95 jogando fora de casa, melhor do que dentro de casa, isso é bom, certo? Nas últimas rodadas aqui, nas últimas 5, só negativou na derrota por 2-0 contra o Bragantino, e mesmo assim fez uma DD. Nos demais jogos aí, vem pontuando bem fora de casa, até deu aquela mitada contra o Galo, certo? O Santos, por sua vez, é um time que nos últimos jogos vem cedendo alguns pontos aí para goleiros adversários, certo? E o único goleiro que ele negativou foi o Vanderlei aqui na 15ª rodada, né? Nos demais jogos de lá para cá, vem cedendo pontos, então vejo sim o Poli como uma boa. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em defesa difícil, né? Porque SG tá complicado. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em SG, ó. Os times que mais vem cedendo SG aí, ó, nos últimos jogos, fora de casa, é o Sport. Vejam como os goleiros do Santos, independentemente de João Paulo, né? Ou do Johnny, né? Os goleiros de Jotas. Vale a pena sim, tá? Porque vem cedendo SG demais aqui, jogando fora de casa, o Sport. E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo SG aí? Palmeiras, tá? Palmeiras cede. E dos times que vão jogar fora, tem muito equilíbrio aqui, né? E quem conquistou mais SG foi justamente o Sport, certo? Agora vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, né? SG tá um pouco complicado. Defesa difícil. Novamente o Santos aparece aqui em destaque. Por mais que o Sport seja um time que não ceda tanta defesa difícil, vejo sim os goleiros do Santos como boa opção, talvez as melhores, né? Também entre as melhores da rodada. Tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda cedendo muita defesa difícil aí? Bragantino, Red Bull Bragantino cede bastante defesa difícil. O Ceará também cede uma quantidade considerável. E o Atlético Paranaense. Me chama a atenção aqui, ó, a quantidade de defesas difíceis cedidas pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense e pelo Massa Bruta, pelo Red Bull Bragantino, tá? E por mais que, como eu falei, o Everton não faça muito, nem o Muriel, vejo também o Muriel como boa opção para rodada, tá? O Muriel é um goleiro que tá com muita regularidade. E por mais que tenha médias melhores fora do que dentro de casa, certo? Dentro de casa aqui, ó, vira e volta ele consegue boas pontuações, certo? Muito atrelado ao SG, é verdade. Mas aqui, ó, fez 2 defesas difíceis contra o Grêmio, fez 5.8. A questão é que a gente tem que prestar atenção no adversário, certo? E nessa questão aqui, ó, o Bragantino apenas não cedeu pontos pro Diego Cavalieri, negativou ele menos 4.6 na 21ª rodada. Nos demais jogos vinha cedendo bastante pontos, tá? E o Botafogo nesse momento não tá servindo de parâmetro para ninguém, porque tá com uma crise enorme lá, né, extra-campo, que tá respingando dentro de campo. O Botafogo não tá bem, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muita defesa difícil? Novamente o Santos aparece aqui, tá? E o Fluminense tá em segundo. Mas o Cleito aqui não tem um bom desempenho fora de casa, mas o Poli já dá para dar uma apostada, certo? Então eu vejo assim, ó, aqui goleiros para rodada. Volpe é uma boa, né? Douglas pode dar certo, de alto risco, porque o São Paulo não cede nada, mas o Douglas está com um desempenho bom dentro de casa. Muriel não tem um desempenho tão bom assim dentro de casa, mas vai enfrentar um Red Bull Bragantino que é ofensivo e geralmente cede pontos para goleiros adversários. O Ampoli, para mim, está entre as melhores opções da rodada aí, deve ser bem exigido pelo Santos, independentemente de se for time titular ou não. Everton também pode ser uma boa, o Atlético Paranaense não é um time que faça tantos gols fora de casa assim, e o Palmeiras nos últimos 2 jogos dentro de casa manteve SG, certo? Então vejo assim como boa opção o Everton, o Ampoli, Muriel, Douglas Fisch com certo risco e o Thiago Volpe. E claro, as 2 melhores opções para mim, né? Ou a melhor opção é o goleiro do Santos, né? Só tem que saber quem é que vai jogar. Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos zagueiros aí.
Ah, o pessoal quer saber qual é o goleiro que eu vou escalar? Vamos lá aqui no goleiro aqui. Vamos lá. Média. Nesse momento, disponível, tá? Disponível para rodada, certo? Eu ficaria talvez com o Thiago Volpi, né? Porque o São Paulo tá buscando a ponta da tabela, certo? Vai cumprir um jogo a menos agora no meio da semana contra o Ceará e dependendo do resultado já vai com sangue no olho contra o Bahia, né? Que melhorou bastante, mas e ele vai buscar a liderança com certeza por causa desses jogos a menos que agora no meio da semana vai jogar contra o Ceará, né? E vai cumprir esse jogo e de repente vai conseguir uma pontuação boa aí, tá? O Luan Poli gostaria de ir muito com ele, mas eu no fundo aqui, ó, eu queria ir muito com o goleiro do Santos, tá? Queria ir muito com o goleiro do Santos, não sei qual é que vai ser o goleiro do Santos, tá? Não sei. Vamos botar aqui, ó, dúvida, vamos fazer uma pequena brincadeirinha, tá? No final eu altero o time. Vamos botar aqui, ó, independentemente se for o João Vitor ou o JP, vamos botar os dois aqui, tá? Por enquanto eu vou com o goleiro do Santos, independente de qual for. Se for o John, eu vou com ele, tá? Se for o JP, também vou com ele, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, cada fora nos zagueiros. Zagueiro não faz defesa difícil, vamos para pontuação média. Quem anda pontuando muito em casa com seus zagueiros? O Fluminense anda pontuando muito com seus zagueiros. E por mais que o Bragantino não ceda muitos pontos aí para zagueiros adversários, vejo sim como boa opção os zagueiros do Fluminense. Por quê? Porque são zagueiros que estão entre os zagueiros com melhor média básica da competição. Média básica, tira gol, assistência, ESG é o que sobra. Perceba aqui, ó. Melhores zagueiros da competição com melhor média básica são esses aqui, ó. Pedro Henrique, o Juninho, o Léo Ortiz, o Lucas Claro e o Miranda. Disponíveis para a rodada, né? Ou seja, o Lucas Claro é o quarto zagueiro com melhor média básica. Te entrega em média aí 1.31, né? De 1 a 2 pontos aí, sem gol, né? Sem gol, sem assistência e sem SG, certo? Então vejo sim os zagueiros do Fluminense como boa opção, sim. Vejo também os zagueiros do Palmeiras aqui, ó, como boa opção. O Gustavo Gomes é uma boa, sim. Tem uma média de 6.14, uma média alta dentro de casa, certo? Não negativou aqui e mesmo perdendo SG em várias oportunidades, consegue, sim, te entregar alguns bons pontos, tá? E o Furacão, por sua vez, aqui, ó, negativou pouquíssimos zagueiros, tá? Costuma ceder uma quantidade razoável de pontos, né? Pode ser uma boa sim, pelo histórico aí dos últimos 2 jogos aí que o Palmeiras defensivamente melhorou bastante dentro de casa. O Digão aqui eu vou abrir porque eu quero mostrar o Lucas Claro, ó. O Digão tem uma média de 4.46 jogando dentro de casa. Melhor do que a Lucas Claro? Melhor do que a do Lucas Claro, tá? Negativou apenas uma vez, certo? Mas eu vejo o Lucas Claro com maior regularidade por causa da questão da média básica. Perceba aqui, ó, o Lucas tem uma média de 3.52 jogando em casa. Mas as pontuações dele assim, ó, são mais regulares, né? Do que o Digão, tá? Então, mais são dois zagueiros bons aí. O Bragantino, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontos para zagueiros, né? Negativou poucos, certo? Já mitou até alguns, né? Então, acredito sim que de repente pode ser bom, sim, pela rodada difícil que vai ser, porque o Fluminense está buscando algo mais aí no campeonato também, tá? Tem o Léo Ortiz ali, que é líder em desarme, de repente pode dar certo, né? Mas o time que mais... Aqui, gente, ó, isso aqui serve para lateral, para zagueiro e para goleiro. O time que nessa rodada mais cede pontos os adversários defensivamente é o Sport, tá? Novamente, cedia para goleiro e vai ceder novamente para zagueiro. Então, independentemente também do zagueiro que for do Santos aqui, ó, pode dar certo, tá? A minha vontade até era dobrar o Santos atrás, certo? Botar algum zagueiro aqui, ó, o Luiz Felipe vai jogar, certo? Tem uma média de 4.80 jogando em casa, mas só tem uma pontuação. Não dá para levar muito em conta isso, mas percebam aqui, ó, o importante é olhar as pontuações cedidas pelo Sport. Percebam, olha só o Sport como anda cedendo ponto para zagueiro adversário. Muita coisa, ó, só verdinho, só cedeu pontuação positiva, certo? Então aqui, ó, independente se for o Luiz Felipe, ou se aparecer o Veríssimo aqui, alguém, são boas opções sim. Os zagueiros do Santos estão entre as melhores aí para a rodada com toda certeza. Dos times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto aí para zagueiro adversário? O Vasco da Gama, tá? E por mais que o Ceará não pontue muito, de repente é que o Thiago pode ser uma boa, tá? O Thiago tá com uma certa regularidade. É um zagueiro que se apresenta bem na bola aérea. Pode ver, as pontuações dele tanto em casa quanto fora são muito parecidas, inclusive fora um pouquinho melhor. 2.98, negativou apenas aqui, ó, no 2 a 2 contra o Fluminense. Nos demais jogos aqui consegue conquistar alguns pontinhos. Por quê? Porque é um zagueiro que se apresenta muito bem, é um dos melhores zagueiros aí na bola aérea adversária, tá? E o Vasco da Gama, como a gente viu ali, ó, cedeu bons pontos nos últimos jogos aí, ó. Negativou lá atrás, na 9ª rodada negativou, mas também só na negativou o Atlético Goianiense. Nos demais jogos aqui, ó, conquistou, cedeu alguns bons pontos para zagueiros adversários. Então vejo o Thiago sim como uma boa, né? Sem pensar muito em SG. Se vier o SG, com certeza tem tudo para pontuar bem, tá? E tirando o Ceará aí, quais são os times que estão pontuando bem com seus zagueiros fora de casa?
O Sport tá pontuando bem, relativamente bem, até o Atlético Paranaense, tá? Só que o Santos não cede quase nada e o Palmeiras cede uma quantidade considerável. Daí nesse quesito, se jogar o Pedro Henrique pode ser uma boa, porque está sendo nas últimas rodadas um dos zagueiros mais regulares do Cartola. Tem uma média de 3,58 jogando fora de casa. Percebam a regularidade desse menino. Ó, ele pode até não te entregar muita coisa quando perde SG, mas geralmente é um zagueiro com média básica boa, como a gente viu, e tem sim condições de entregar alguma coisa. E o Palmeiras, mesmo vencendo aí, ó, de 2-0, ainda entregou uns pontinhos aí pro Nino e pro Lucas Claro, tá? Já cedeu mais pontos, né? Em algumas rodadas atrás, mas nos últimos jogos dentro de casa o Palmeiras tem sido perigoso. Mas, como é um dos zagueiros com melhor média básica da competição, o Pedro Henrique está com bastante regularidade, né? Numa rodada difícil como vai ser, de repente pode valer a pena, tá? Internacional também está pontuando bem com seus zagueiros e vai enfrentar um Atlético Goianiense, de repente pode dar certo, tá? Inclusive o Cuesta está entre os mais escalados, né? Quem quiser dar uma arriscada aí no Cuesta, que não vem com um desempenho tão bom assim, ó, tem uma média de 1,15 jogando fora de casa. Aqui seria pensando mais em SG. Olhem as pontuações do Cuesta, tá? Ele até te entrega alguns pontinhos de vez em quando ele desarma. Mas ele não tá desarmando tanto assim, ó. Por exemplo, no 2-0 do Santos, na 21ª rodada aí, o Inter jogou fora de casa, fez 0,1, né? Então, pelo desempenho do Cuesta, nem tanto. Pelo potencial dele e pelo que já cedeu aí, ó, o Atlético Goianiense, de repente pode dar certo, tá? De repente pode dar certo. Mas vejo com uma certa cautela aí, porque o Internacional aí, depois da saída do Cudê aí com o Abel, não engrenou ainda, tá meio complicado, tá? Tá meio complicado. Vamos dar uma olhadinha em desarme, né? Pontuação média tá complicado, porque pontuação média envolve muito SG. Olha só, novamente, ó, quem é que anda desarmando muito com os zagueiros dentro de casa? Fluminense. Então vejam como os zagueiros do Fluminense pode ser um bom. Palmeiras, mesma coisa, tá? Não só o Gustavo Gomes, de repente o Luan ou outro zagueiro que possa jogar, né? Porque realmente o Palmeiras vem desarmando bastante dentro de casa. Novamente aqui, ó, como aparece o Santos, né? Então defensivamente vejo sim como boas opções do Fluminense, Palmeiras e Santos dentro de casa, tá? E qual é o time que mais cede aí? Daí aí a briga é grande, né? Tem Flamengo não vai jogar, né? Internacional vem cedendo bastante. Ceará também cede, né? O Vasco da Gama, inclusive, no jogo que não valeu, o último dentro de casa contra o Fortaleza, não sofreu gols, mas eu acredito realmente que pela média básica, pelo desempenho desses atletas dentro de casa e pelo adversário aqui, por exemplo, o Sport, pelo que cede, Santos realmente, Palmeiras e Fluminense são as melhores opções jogando em casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí para zagueiro adversário? O Fluminense cede uma quantidade considerável, tá? O Atlético Goianiense também, aqui entre o Cuesta, certo? E olha só a quantidade de Sport tá desarmando bastante com seus zagueiros fora de casa, mas vai enfrentar o Santos. E para essa rodada, o time que menos cede juntamente com o Palmeiras aqui, ó, menos desarmes para zagueiros adversários. Então, assim, ó, para zagueiros jogando fora de casa, acho meio complicado, né? Só se for para apostar realmente no Cuesta aqui, né? Ou então, de repente, no Léo Ortiz, sem pensar muito no SG. Por que no Léo Ortiz? Porque se a gente levar em consideração desarmes, a gente vai perceber que o Léo Ortiz é o zagueiro que mais desarma, né? E depois vem o Cuesta, né? Então perceba, de repente o Léo Ortiz pode ser uma boa, é um zagueiro que está com uma média de 2,55 jogando fora de casa, né? Negativou na 21ª rodada, o último jogo do Bragantino fora, mas nos demais jogos aí até que te entrega alguns pontos. Mas é aquela tal coisa, o Bragantino sempre anda sofrendo alguns gols aí, né? E vai te entregar 1 ou 2 pontos em desarme, né? Ó, o Rodrigues foi bem, o Paulo Miranda também foi bem contra o Fluminense, né? Por quê? Porque manter o SG. Aqui, ó, o Laércio já fez 2,3, perdendo o SG. É complicado. O Fluminense não costuma ceder pontos, a não ser que o Bragantino consiga manter, né, o SG. É meio complicado. Então, para zagueiro tá uma rodada chata, né? Como anda nas últimas aí, né? Na maioria das vezes aí anda bem complicado. Mas eu vejo assim com bons olhos aqui para a rodada o Pedro Henrique, sem contar muito o SG pela regularidade. Os zagueiros do Fluminense estão entre as melhores opções ao meu ver. Assim como os zagueiros do Palmeiras também podem ser uma boa, tá? E claro, e os zagueiros do Santos, né? Dependendo de quem for jogar ali, realmente também podem ser uma boa. Nesse momento aqui, ó, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou apostar na regularidade, né? E no desempenho desses jogadores dentro de casa. Por exemplo, o Gustavo Gomes está com uma pontuação muito boa dentro de casa e o Palmeiras não sofreu gol nos últimos 2 jogos. Vai enfrentar um Atlético Paranaense que não anda fazendo tantos gols assim fora de casa, né? Queria ir muito com o Digão aqui, né? Mas eu acredito que o Lucas Claro está com uma regularidade maior. Vou dar uma apostada aqui no Lucas Claro. É um zagueiro que já tem um gol na competição. Tem 25 desarmes de 16 jogos. Vira e volta a fazer alguns desarmes, né? E como a gente viu ali, ó. Tá aqui zagueiros desarmes, né? O Fluminense é o time que mais desarma que seus zagueiros dentro de casa. Então acredito de repente que o Lucas Claro pode ser uma boa, né? Nesse momento eu vou com ele. Queria muito ir aqui com o Veríssimo, né? Ou com o zagueiro do Santos. Mas vou esperar o desenrolar dessa semana. Para sábado na live, né? A gente vê a opção melhor aí para defesa, né?
Inclusive aqui, ó, sábado, o mercado fecha às 16 horas, né? Então a gente vai fazer uma live meio-dia, tá? Sábado, live meio-dia. Já tá marcado, ok? Nesse momento eu vou com o Lucas Claro aqui e com Gustavo Gomes, certo? Sendo que pode mudar, tá? Pode mudar, queria ir muito com o zagueiro Santos, por isso que eu falei que queria dobrar o Santos atrás, mas por enquanto eu tô indo assim, certo? Vamos deixar aqui já em desarmes para laterais. Laterais que mais vem desarmando dentro de casa, Palmeiras e Santos, vem desarmando muito, e Atlético Goianiense também, né? O Dudu ali, o Nicolas, vem desarmando bastante dentro de casa, mas no Internacional não cede tanto ponto assim. O Sport já cede um pouco mais. Quem é que cede muito ponto aí para lateral adversário jogando fora de casa? Desarme. O Atlético Paranaense, né? E aqui eu vejo sim, né, os laterais do Palmeiras como uma boa opção. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Vou botar aqui para mostrar para vocês, porque eu acredito que deva jogar pelo menos um deles, tá? Tá aqui o Renan e o Estevão, mas acredito que pela importância do jogo, o Palmeiras está querendo a ponta de cima da tabela, né? Deve jogar Marcos Rocha e talvez até o Vinha vá voltar, porque o Vinha vai precisar de ritmo para jogar o jogo de volta da Libertadores. Certo? Então aqui, ó, Marcos Rocha melhorou bastante, está com uma média de 2.63 dentro de casa, e percebam aqui os últimos jogos do Marcos Rocha voltou a desarmar, tá? Fez 5 desarmes contra o Curitiba, 3 desarmes contra o Fluminense, certo? 4 desarmes contra o São Paulo, voltou a desarmar dentro de casa. Então vejo assim como boa opção, porque como a gente viu ali, ó, o Atlético Paranaense, ó, vem cedendo muito ponto para lateral, ó, cede muito ponto, negativou poucos laterais, e ó, chegou a mitar aqui o Heitor 10.3, certo? O Dudu fez 6.3, né? Patrick 6.7, cede muito ponto aí para lateral direito, realmente, né, o Atlético Paranaense. Então eu vejo sim o Marcos Rocha como uma das melhores opções. E por que eu estou mostrando esses jogadores que estão em dúvidas aí? Porque a gente não vai saber ao certo a escalação até sábado. Talvez até sábado não saiba. Porque confiar no Cartola não dá. O Cartola botou o Galhardo como não provável e o Galhardo jogou. Então é complicado, né? O Cartola anda errando muito, certo? Anda errando demais. Ó, inclusive o Felipe Jonathan, se jogar também é uma boa, tá? Pela quantidade de pontos ali que a gente viu ali, ó. E vem cedendo, por mais que tenha uma média de 3.42 em casa, ou seja, joga melhor fora, dentro de casa vem com uma regularidade tremenda, sempre te entrega alguns bons pontos. É o lateral com o maior número de desarmes na competição. E a gente viu aí, ó, que o Sport é o time que mais cede pontos defensivamente, para lateral, para zagueiro e para goleiro. Olha só a quantidade, ó, um absurdo. É muito ponto realmente que o Sport vem cedendo. Então o Felipe Jonathan, se ficar entre os prováveis, é uma das melhores opções com toda certeza, tá? E os laterais do Palmeiras também, tanto o Vinha, se for jogar, quanto o Marcos Rocha, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes em casa. Quem é que cede muito desarme dentro de casa? Santos, tá? E aqui, de repente, os laterais do Sport podem surpreender em desarmes porque são ladrões de bola, né? Tanto o Sander quanto o Patrick costumam roubar algumas bolas, tá? E aqui fora de casa tá bem complicada a situação para lateral, tá? Não vejo com muita propriedade, não. Não vejo com muita probabilidade. O que me salta mais aos olhos aqui, ó, é o Palmeiras pelo cruzamento scout, né? A quantidade conquistada de desarmes e cedidas pelo Atlético Paranaense e a quantidade de desarmes conquistados pelo Santos dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média, vamos? Pontuação média. Quem é que vem conquistando muito pontos? Novamente o Palmeiras. E novamente o Atlético Paranaense também cede bastante. Aqui o Santos já não vem conquistando tanto, mas novamente o Sport aparece como um time que mais cede pontos para laterais adversários. Então vejam como o sistema defensivo do Santos é uma boa. Só resta saber quem vai jogar, certo? Red Bull Bragantino até que cede uma quantidade considerável depois do Palmeiras, né? Depois do Atlético Paranaense. Mas aqui vem uma questão interessante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em pontuação média dentro de casa, quem é que cede bastante? Santos cede, Palmeiras também cede, mas os times que vão jogar fora de casa não andam conquistando tanto assim, né? Mas o Sport até que conquista uma quantidade considerável. Ceará também conquista uma quantidade considerável, inclusive aqui, ó, quem quiser dar uma escada aqui, ó, no Bruno Pacheco, gosto muito dele jogando fora de casa, tem uma média de 4.29. É um dos laterais com maior regularidade jogando fora. Perceba aqui, ó. O Ceará toma gol todo o jogo fora de casa, mas ele consegue pontuar bem, entrega alguns bons pontos. Por quê? Porque tem uma média básica boa, né? E o Vasco aí, ó, é um dos times que mais cede pontos para laterais, tá? Negativou pouquíssimos aí, né? E é um time que cede uma quantidade considerável aí de pontos para laterais. Vejo o Bruno Pacheco sim como uma boa. E é claro, né? O Calegari não dá para deixar de fora. Por que não dá para deixar de fora o Calegari? Porque se você olhar aqui, ó, em termos de média básica, novamente, tira SG, gol e assistência, o Calegari tem uma média básica de 4.44, né? Olha só, a média dele em casa é 4.45, praticamente é a mesma coisa. Por quê? Porque os jogos que ele disputou aqui, ó, 5.2 na 10ª rodada, 8.1 na 9ª, 4.7 na 7ª, todos os jogos o Fluminense tomou gol, mas ele te entrega pontos, porque ele tem uma média básica boa. Esse menino é muito bom jogador para Cartola, né? É um cara que desarma bastante, e o Red Bull Bragantino é um dos times que mais cede pontos para laterais adversários aí, ó. Porque joga geralmente com pontas abertas ali, o Arthur e companhia, né? E costuma ceder pontos aí para os adversários.
Então eu vejo assim, ó, para uma rodada difícil como essa, sem pensar SG, com certeza o Calegari aí tá entre as melhores opções sim. Vou voltar aqui, ó, lateral, né, para mostrar, ó, novamente o Dudu. Dudu também gosto bastante do Dudu, tá? Mas eu gosto dele mais fora de casa, mas não dá para negar que ele é um lateral de muita regularidade, tá? Pode entregar alguns pontinhos. E o Internacional nos últimos jogos vem cedendo pontos para laterais fora de casa, tá? De repente o Dudu pode dar uma surpreendida aí, né? Para quem não tiver muita grana, né, muita cartoleta, pode valer a pena sim. Certo? Olha, o Bruno Pacheco, como já aparece aqui, ó, quarto lateral com melhor média básica. Né? Então, em rodadas difíceis como essa, sempre é bom a gente se ater aí aos laterais com média básica, tá? E a pontuação média aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem tá pontuando muito fora de casa com os laterais. Ó, quem tá mais pontuando com os seus laterais fora de casa, o Corinthians não vai valer, é o São Paulo, certo? Então aqui também entra outro jogador, que o pessoal deve estar puto com ele, né? O Reinaldo. O Reinaldo tem média melhor fora do que dentro de casa, 5,79. Certo? Negativou apenas na 21ª rodada, nos demais jogos fora de casa vem bem, sempre vem muito bem. O problema do Reinaldo é que quando ele está entre os mais escalados, ele costuma dar uma pane, tá? E o Bahia, por sua vez, não cede muito ponto não, ó. Perceba aqui, ó, cedeu lá na 10ª rodada, tá, pro Nicolas. Demais jogos aqui, ó, no máximo foi um 2.2 aqui pro Sander pela esquerda, certo? Guilherme Arama fez 1.5. O Bahia melhorou dentro de casa, tá? Jogando dentro de casa. Mas como o Reinaldo bate pênalti, bate alguns escanteios às vezes, né? E até mesmo algumas faltas, com certeza é um jogador que tem potencial. O problema dele é que quando ele está entre os mais escalados, que é o caso agora, ele já aparece entre os mais escalados, ele consegue dar um tiltzinho aí, né? Mas tem potencial para rodada assim. Mas eu vou ser sincero dizer, os melhores laterais para mim, ao meu ver, para rodada é o Calegari, pela média básica dele, e o Felipe Jonathan, e Vinha e Marcos Rocha. Se jogarem, qualquer um desses três está valendo. Bruno Pacheco também é uma boa. E claro, e o Reinaldo aí, né? Se conseguir jogar bem, porque sempre quando está entre os mais escalados é complicado. Mas é uma boa opção sim, é entre as melhores da rodada. Mas nesse momento, eu vou deixar o Marcos Rocha um pouquinho de lado, né? Queria muito apostar no sistema defensivo do Santos, mas o Pará não dá. O Pará é um jogador que não tem boas médias, né? Dificilmente passa de 5 pontos. Aqui, ó, 5.20, mas dificilmente passa de 5 pontos. Se fosse o Felipe Jonathan, até dava para arriscar, certo? Mas nesse momento eu vou com o Calegari, né? Média básica desse menino aqui é sensacional, tá? Sensacional. A gente já viu ali os jogos que ele participa, ele te entrega pontos, mesmo perdendo SG. Queria ir com o Reinaldo, mas tá entre os mais escalados, então vou dar uma diversificada aí, tá? E vou apostar no lateral do Palmeiras, já adiantando para vocês, certo? E se, dependendo, se o Felipe Jonathan for, vou com o Felipe Jonathan. Se o Vinha do Palmeiras for, também vou com o Vinha, tá? Então vai ser essa minha lateral aqui. Uma é o Calegari de certeza, tá? Pela pontuação média que ele, a pontuação básica que ele entrega, certo? Agora o meu outro lateral aqui, ó, vai ficar entre Felipe Jonathan, Marcos Rocha e o Vinha se voltar, tá? Nesse momento eu tô indo com o Marcos Rocha por enquanto, né? Porque o sistema defensivo do Palmeiras melhorou bastante nos últimos 2 jogos dentro de casa, tá certo? Então nesse momento aqui eu tô indo com o Marcos Rocha. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu tô escalando, tá? De acordo com o meu entendimento, quem eu acredito que vai jogar, mesmo o Cartola botando em dúvida que o Cartola não vem acertando, tá? Mas no final vou fazer uma brincadeirinha ali e vou tirar esses jogadores que estão em dúvida e vou botar jogadores prováveis para dar outras opções para vocês, tá? Mesmo que a gente já tá vendo bastante opção aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha agora em meia. Desculpa, pessoal, pontuação média, conquistadas e cedidas. Para meia aqui, ó, tá bem disputada, tá? Vejo o Vasco, Palmeiras, Santos conquistando bons pontos aí dentro de casa, certo? Com os seus jogadores de meia. E quem vai jogar fora aí? Quem vem cedendo bons pontos aí para jogadores de meio de campo? Vejo o Sport, certo? E principalmente o Bragantino. E aqui pode entrar o que? O Nenê, né? Porque eu já olhei lá, depois eu vou botar no card de arbitragem, tá? O árbitro do jogo Fluminense Red Bull Bragantino tem uma certa tendência da penalidade, de repente o Nenê pode ser uma boa mesmo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais está cedendo pontos aí para os adversários? Palmeiras está cedendo uma quantidade considerável, tá? Então é de ficar de olho aí sim no Atlético Paranaense, que por mais que não conquiste pontos, né, tem um jogador aqui que geralmente tem um bom desempenho jogando fora de casa no meio. Quem já assistiu os vídeos do canal sabe que vira e volta eu dou uma indicada nele, porque realmente ele tem desempenho melhor fora de casa. É o Léo Cidadino. O Léo tá com uma média de 5.3 jogando fora de casa. E perceba aqui, as pontuações dele fora de casa são sempre muito boas. Claro que ele pontua melhor se ele fizer gol ou der assistência. Mas ele também vem desarmando aqui, ó. Fez 6 desarmes contra o Inter, 2 desarmes contra o Atlético Goianiense, 2 desarmes contra o Sport. É um meio ofensivo que vem desarmando, certo? Vai jogar contra o Palmeiras, né? Que cedeu alguns bons pontos aí para os meias do Fluminense, né? Negativou aqui o Michel Araújo, mas cedeu bons pontos para o Jair também, em desarmes. Cedeu uma quantidade enorme de pontos naquele jogo lá que o Giovanni Augusto deu assistência, né, e fez gol, né?
Então é um time assim, ó, o Palmeiras, por mais que tenha melhorado dentro de casa, é um time que costuma ceder pontos, tá? Como a gente viu ali para jogador meio campo, e nesse sentido aí o Cidadinho de repente pode surpreender, tá? Pode surpreender. Vamos dar uma olhadinha agora em desarme, né? Porque pontuação média aí, a gente viu que não tá tão clara assim, né? Ó, o time que mais vem desarmando dentro de casa é o Fluminense. E o Red Bull Bragantino também cede uma quantidade considerável. Inclusive, esse jogo aqui, ó, vai ser o jogo para desarme, tá? Porque aqui, ó, o Fluminense também é o time aqui, ó, que... Fora de casa, o Red Bull Bragantino é 1, 2... É o terceiro time, né? O segundo junto com o Atlético Paranaense que mais cede desarmes para jogador de meio campo fora de casa. E o Fluminense, por sua vez, é o time disponível para a rodada que mais cede pontos para jogador de meio campo dentro de casa. E aqui eu vou falar outro jogador de muita segurança, tá? O Raul, posso até queimar a língua nessa rodada, mas o Raul tem uma média de 6,86, tá? Percebam aqui as pontuações do Raul. O Raul, sem gol, sem assistência, te entrega sempre 4, 5, 6 pontos tranquilamente. Aqui, ó, 4 desarmes contra o Atlético Goianiense, 6 desarmes contra o Vasco, 4 contra o Flamengo, 6 contra o Grêmio, 5 contra o Botafogo. O Raul é um cara que desarma demais. A gente viu ali que o Fluminense é o time que mais cede desarme, né? Olha só, o Fluminense cede bastante ponto até para o jogador de meio, tá? Até o Vinícius fez 2 desarmes aqui, ó. Sobral fez 5 desarmes, né? Então acho que é um prato cheio aí, sim, pro Raul, né? Pensando numa certa regularidade aí, com certeza o Raul pode ir bem sim, certo? E o Fluminense, vamos ver, os times tirando o Fluminense aqui, quem é que tá desarmando bastante dentro de casa? Realmente o Fluminense é o que mais desarma, né? E os times que vão jogar fora, quem é que mais cede? O Flamengo não vai contar, né? Disponível para rodada realmente é o Red Bull Bragantino, né? E o Atlético Paranaense. Daí de repente aqui, quem quiser apostar em algum jogador, algum meia do Palmeiras, pode ser uma boa. Se voltar o Veiga, não precisa nem dizer, né? Que é boa opção o Veiga, principalmente do ponto de vista defensivo. O problema aqui é o Zé Rafael, que não tá com boas médias dentro de casa, né? O Zé tá com uma média de 1,33 jogando em casa, né? Dificilmente faz uma boa pontuação, olha só. São 4 jogos de uma boa pontuação. 3 jogos de uma boa pontuação. Tá oscilando demais, tá? Mas vai enfrentar aí um Atlético Paranaense que vira e volta aí, ó. Cede bons pontos para meias, né? Olha só. Thiago Neves fez 8,8, né? Então, de repente aí pode dar certo, mas eu não tô gostando do posicionamento do Zé Rafael, tá? Se voltar um Veiga aqui, tá valendo, né? Vamos dar uma olhadinha em gols, né? Ou pontuação média, deixa eu ver como é que tá a pontuação média, que a gente não viu desarmes. Pontuação média, o Palmeiras está conquistando bastante ponto com seus meios dentro de casa, Santos também. E o Sport tá cedendo bastante, mas não tem um meia de destaque no Santos, assim, pra gente citar, né? Ó, realmente o Raul realmente é uma boa. Tá pontuando bastante com os meias fora de casa, o Red Bull Bragantino, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em gols, pra ver se clareia um pouquinho aqui pra meia, que a rodada tá chatinha pra escalar. Ó, o Palmeiras é o time que mais faz gols disponível pra rodada, né? E o Atlético Paranaense, juntamente com o Ceará, né? São os times disponíveis pra rodada que mais sofreram gols de meia, né? Aqui tava com Covid, se voltar o Benítez também é uma boa, tá? Se eu não me engano tava com Covid, né? Olha só como o Léo Cidadini pode dar certo, ó. O Palmeiras é o time que mais sofreu gols de jogadores de meio campo nos últimos 5 jogos dentro de casa, né? O Macho tenha conseguido manter o SG nas últimas 2 partidas, em partidas anteriores veio sofrendo gols sim. Qual é o time que mais faz gols com meia fora de casa? São Paulo tá muito bem, 3, e o Inter é o que mais pontua. E aqui entra os times, né, que estão entre os mais ofensivos. O Galhardo tá complicado, mas é um cara que tá com estrela, tá? Por mais que o Abel, né, não engrenou ali indo. O Abel tem um estilo meio retranqueiro, gosta de jogar no contra-ataque, né? Gosta de segurar o resultado para sair em velocidade, né? O Galhardo tá com estrela, tá? Final de semana chutaram a bola nele, sobrou pra ele, porque pegou no braço, ele fez o gol, e o outro ele tava em impedimento, também fez o gol, ou seja, a bola chega pra ele e ele consegue criar algo, dar uma assistência também de fazer o gol, né? É um jogador altamente perigoso e bate pênalti, enfim, né? É um cara que tá iluminado, apesar do momento do Inter não ser tão bom assim, tá? Mas o Atlético Goianiense dentro de casa também não vai tão bem, o Atlético Goianiense vai bem fora de casa. Tá com uma média de 6,35, certo? Negativou aqui em alguns jogos, negativou aqui, foi expulso, né, na 19ª contra o Corinthians, fez menos de 4,6. E esse aqui contra o Goiás ele jogou pouquíssimos minutos. Nos demais jogos aqui fora de casa ele consegue pontuar bem sim. Vamos dar uma linha no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já cedeu mais pontos na 18ª rodada, um pouquinho mais para trás cedeu alguns pontos sim. Já cedeu alguns bons pontos. Nos últimos jogos não vem cedendo tanto sim, né, mas o Corinthians não é um time tão ofensivo. O Internacional, apesar do estilo de jogo do Abel, né, eu vejo o Inter um pouco mais criativo, né, ainda mais se o Patrick voltar agora. O problema é que tem Libertadores e a gente não sabe ao certo, né, esse que é o grande problema. Ó. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, se o Inter fosse com força máxima, dava para escalar mais, ó. O Inter é o 5º melhor visitante e o 18º melhor mandante é o Atlético Goianiense, ou seja, o Atlético Goianiense
É o segundo pior mandante da competição. Tem uma média de gols sofridos de 1.50 e o Inter uma média de gol de visitante de 1.18. Ou seja, a chance do Galhardo fazer gol é muito grande. Perceba aqui, ó, o Internacional passou em branco contra o Santos, passou em branco contra o Corinthians. Agora com a chegada do Abel, né? Isso que me causa um certo temor. Mas anteriormente aqui o Kudê fazia muito gol fora de casa, né? A questão tática ali é que está me preocupando, né? Mas o Atlético Goianiense, por sua vez, sofre gol todo jogo dentro de casa. Então acho que o Galhardo sim é uma boa, né? Pelo potencial que tem e pelos gols que vem sofrendo o Atlético Goianiense aí dentro de casa. Acho que é uma boa sim, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vinícius também é um cara que não dá para desconsiderar, tá? Apesar do Vasco ter melhorado defensivamente, Vinícius tem uma média de 6.83 jogando fora, uma média altíssima fora de casa, produz bastante aqui, ó. É um cara que finaliza demais, ó, contra o Fluminense. 2 finalizações defendidas e 2 para fora, certo? 2 finalizações para fora contra o Botafogo, né? E deu uma assistência. Aqui fez um gol. É um cara que participa demais, né, das jogadas ofensivas aí. E agora sem o Viseu, talvez ele volte a bater pênalti, porque o último pênalti o Viseu pegou a bola na mão e ia bater, porque o VAR anulou. Então, não sei, né? De repente, Nenê, como a gente viu aí, ó, realmente é uma boa. Nenê tá muito bem no campeonato, tá? Média de 5.82, certo? Nos últimos 2 jogos foi mal dentro de casa, sim, mas ele vinha numa sequência boa. E o Nenê é aquele jogador que tem chance de gol e assistência porque bate pênalti, bate escanteio, bate falta, né? Então é um cara que, apesar de ser veterano, e anda desarmando alguma coisinha, tá? Aqui, ó, 2 desarmes contra o Bahia, 3 desarmes contra o Curitiba, 1 desarme contra o Ceará, coisa que ele não fazia antigamente. Então vejo sim como boa opção, ainda mais se a gente levar em consideração aí, ó, que o Bragantino cede bons pontos para meia, tá? Cede alguns bons pontos aí para meia. Então vejo o Nenê sim como boa. Então, para jogador de meio campo até que tá boa a rodada, tá? Patrick voltando agora, se jogar é uma boa, mesmo que tenha médias melhores em casa do que fora, ele tem uma média de 3.60, é um cara que participa demais das jogadas do Internacional, tá? É um cara que pontua com desarme, sofre falta, pode dar assistência ou fazer gol, né? É um cara muito polivalente, bom para cartola, certo? E a gente viu aí com o Atlético Goianiense aí, ó, já cedeu umas pontos, como eu mostrei com o Galhardo. É um time que dentro de casa não joga bem. O Atlético Goianiense sempre tá sofrendo gol. De repente o Patrick pode ser uma boa também, tá? Sobrou pela regularidade. Aqui tem um cara que tá muito bem, tá? O Rodriguinho tá com uma média. Vai se enfrentar o São Paulo. Tá bem na competição, tá? Mas o Bahia vem melhorando aos poucos. Apesar de ter perdido aquela Bragantino que não valeu pro Cartola, tá? O Rodriguinho tá bem, tá? Tá com uma média de 5.77. E dentro de casa o Rodriguinho aí, ó, vem pontuando bem. Certo? Nos últimos 4 jogos aí fez apenas 1.5 na 10ª rodada, certo? Mas nos demais jogos vem participando diretamente aí, ó, de gol, certo? Finalizando bastante, né? Se apresentando bem. O Rodrigo tá num bom momento, né? O problema é que vai enfrentar um São Paulo aí, ó, ceder alguns pontinhos aí. Não, o São Paulo até que cede uma... não, o São Paulo é um time que não cede muito ponto não. Não cede muito ponto não. Cedeu bastante aí naquele 3-2, né? Vai depender, se for um jogo de muitos gols, o Rodrigo tem tudo para ir bem e brilhar, né? E aí, como o São Paulo é ofensivo, costuma fazer muito gol fora de casa, mas também costuma tomar bastante. De repente pode ser uma boa. O Sara também me agrada bastante jogando fora de casa, tem uma média de 4.16, né? Como a gente viu ali, o São Paulo marca muito gol fora de casa, né? E apesar de oscilar aqui, ó, o Sara vira e volta, sempre tá participando de gols aqui, jogando fora de casa. E é um cara que volta para recompor, um rapaz novo ali, né? Desarma bastante, se movimenta bem. O Bahia oscila entre ceder pontos e negativar alguns jogadores de meia. Mas como o São Paulo está buscando aí a ponta de cima da tabela, né, de repente pode ser bom sim. O Neves, o Eric fora de casa não. Aqui já começa a complicar. Então tem alguns bons meias aí para rodada. Eu sinceramente aqui, ó, vou ser sincero para vocês. Como tá uma rodada difícil, complicada, tá? Queria ir com o Raul no meio para me garantir alguns pontos. Mas nesse momento aqui, ó, eu vou tentar buscar o gol, tá? Vou com o Galhardo. Né, que se tem alguém nesse time internacional para fazer gol é ele, certo? Vou com o Vinícius, porque se tem alguém... Ah, mané, mas esses aí são os mais escalados. Paciência, né? Quando eu fiz esse time eu nem olhei os mais escalados. Mas a verdade é que se alguém tem que fazer gol também no Ceará é o Vinícius, né? E o Nenê também, o Fluminense tá bem dentro de casa, né? Tá bem na competição, ganhou no Internacional agora e o Nenê é aquele risco, né? Se você quer fazer 4, 5 pontos, bota o Raul. Se você quer tentar uma mitada, fazer 8 ou até mesmo mais, bota o Nenê, porque o Nenê participa geralmente diretamente de gol com assistência, né? Bate falta, bate escanteio. Então, nesse momento, eu acredito que eu vou com o Nenê também, tá? Vou com o Nenê, mas estou bem na dúvida aí, né? De colocar aí o Raul aí para garantir uma quantidade considerável de desarmes aí. Queria ir muito com o Rodriguinho, tô ainda pensativo, porque o São Paulo faz muito gol, mas também toma muito gol fora de casa. Citadino também me agrada demais fora de casa, né? E claro, queria ir com o meia do Palmeiras, porque o Palmeiras está jogando muito bem dentro de casa. Tô na expectativa aí do Veiga. Se o Veiga voltar aí, né? Daí eu vou acabar retirando alguém ali para colocar o Veiga. Tá? Mas nesse momento ainda assim, é uma rodada que todo mundo tem que parar para pensar, que vai ser uma rodada difícil com apenas 6 jogos, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia aí, esperar o desenrolar
dessa semana com os jogos da Libertadores, assim como os jogos antecipados da própria rodada, tá? Pra gente lá pra sábado na live, meio-dia, escolher melhor. Certo? Mas como eu gosto já de fazer um esboço do time, né? Já tô fazendo aqui. Certo? Vamos deixar atacantes aí por gols. Dos times disponíveis pra rodada. Quem é que tá fazendo muito gol dentro de casa? Santos faz muito gol. Palmeiras, né? O Grêmio não conta, nem o Galo. Certo? Bahia, veja como o Bahia tá fazendo bastante gol, ó. E o São Paulo também tá sofrendo gol, certo? Mas dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais tem sofrido gols aí? E atacantes adversários? Ceará, né? E aqui tem um dos caras mais escalados, que é o Cano, né? Mas voltou a fazer gol, tá? Voltou a fazer gol, né? Infelizmente é um cara que eu não gosto no seguinte sentido, que ele não participa tanto assim do jogo, tá? Ou seja, se não fizer gol, pontua abaixo, mas tá com uma média de 5.15 e vem fazendo gol, tá? Perceba aqui, ó. Não fez gol na 20ª rodada, 2 pontos. Não fez gol na 15ª, 0.9. Não fez gol na 12ª, 2.8, certo? Mas quando ele faz gol, pontua bem. Eu acho que o jogo é propício porque o Ceará anda sofrendo muito gol aí de atacante, tá? Ó, o Churin fez 9.8 pelo Grêmio. Matheus Babi fez 9.3, certo? O Fred fez 4.8, então cede muito ponto para atacante sim, principalmente atacante de área, né? Como a gente já viu aqui, ó, no confronto aqui, ó. Eu acho que é o 16º melhor mandante, é uma campanha ruim dentro de casa. Mas o Ceará é um dos piores visitantes, o 18º melhor visitante. Tem uma média de gols sofridos como visitante de 2.10. E por mais que a média de gols como mandante do Vasco seja 0.90, eu acho que é uma chance aí realmente do Cano de fazer gol. Porque olha só, tomou 4 do Grêmio e Ceará, 2 do Botafogo, 2 do Fluminense, 2 do Palmeiras. O Ceará toma muito gol fora de casa, tá? Toma muito gol fora de casa. Então vejo sim o Cano como uma boa opção, né? E dos times que vão jogar fora aí, quem é que anda fazendo muito gol aí? Ó, Red Bull Bragantino anda fazendo muito gol. Então Claudinho e Ítalo também muito perigosos, né? De repente pode dar certo aí. Eu acho que são opções viáveis, até mesmo para sair dos mais escalados aí. Vou dar uma olhadinha até pontuação média aqui. Eu acho que até de meia tá melhor do que de atacante. Ó, o Palmeiras vem pontuando bem, por mais que o Atlético Paranaense não ceda muito. E aqui tem que ficar de olho no pessoal de Covid quando voltar aí, né? Bahia também vem pontuando bem, por mais que o São Paulo não ceda muito. E quem é que cede muito ponto para atacante? O Sport, né? E aqui ó, não tem como deixar de fora, tá? Se ele realmente for jogar, que eu acredito que vai, como eu falei no início ali, né, das minhas explicações ali, se tem dois times que talvez não vão poupar tanto assim, é o Palmeiras e o Santos, porque vão jogar fora esse primeiro jogo da Libertadores e depois jogam em casa o Campeonato Brasileiro e jogam em casa o jogo de volta, né, da Libertadores. Então não vai ter viagem. De repente eles não vão poupar tanto assim, né? E eu acho que o Marinho aqui é fora de série. Vale o risco para uma rodada difícil como essa. Tem média de 12.66, né? Perceba, as pontuações do Marinho dentro de casa são sensacionais. E vai enfrentar um Sport, cede muito ponto, gente. Cede ponto demais. Olha só, o Sport fora de casa é um dos times que mais cede pontos em quase todos os setores, né? Então acho complicado deixar o Marinho de fora aí, né? Tem que ficar de olho se ele vai jogar ou não. Mas se ele ficar em dúvida, eu acho que eu vou dar uma arriscada, porque ele deve ficar no banco aí. Claro que a gente tem que ver os jogos da Libertadores aí, como é que vai ser, enfim, né? Mas vale a pena sim, tá? Vale a pena sim. E quem está pontuando muito aí com seus atacantes, né, que vão jogar fora de casa? São Paulo está pontuando demais com os atacantes, tá? E depois vem o Bragantino. Então, Luciano, certo? Brenner vejo como boa opção. Luciano mais viável porque tem uma média de 5.38 jogando fora. Luciano, ele, por mais que ele negativou aqui em 2 jogos, ele vem participando mais das jogadas, né, fora de casa. Sem contar que ele volta para recompor. Tem alguns desarmes, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Bahia é dificilmente negativo atacante, tá? Já negativou isso lá na 13ª para trás. Nas últimas rodadas aí, por mais que tenha melhorado dentro de casa, vem cedendo bons pontos, tá? É claro que o ataque de São Paulo produz demais aí, uma média altíssima de gol fora de casa. Então, tanto o Luciano quanto o Brenner, que o Brenner tá um pouco mais desvalorizado, né? Só que o Brenner tem uma média de 2.77 fora. É uma questão, né, de escolha. Ou você vai com o Brenner, né? Ou você vai com o Luciano. Eu vejo o Luciano nos últimos jogos fora de casa com desempenho melhor. Claudinho também me agrada bastante. Tem um confronto complicado com o Fluminense, tem que estar subindo bem na tabela, mas tem uma média de 5.30 jogando fora de casa. Tem um cara de muita regularidade aí, é o Claudinho, certo? Aliás, o Claudinho é bom de bola, é craque, né? O Cartola que às vezes ele não aparece, mas quando ele faz gol e dá assistência, realmente dá show, tá? O Claudinho é muito bom, é um cara acima da média. Pra Cartola nem tanto assim, mas é um cara muito bom. É bom de bola. Quem entende de futebol sabe que ele é craque, que o guri tem potencial, né? Olha só, o Fluminense cedeu bastante contra o Grêmio, certo? O Fluminense é um time que cede pontos aí, hein? Pela quantidade de gols que vem sofrendo de casa, cede bons pontos sim, tá? Então, pra sair dos mais calados, quem quiser aí dar uma arriscada aí no Claudinho, tá? Ou até mesmo no Ítalo aqui, ó, do Bragantino, que é um time ofensivo. O Ítalo tá com uma média de 3.11 jogando fora aqui, ó. E o Ítalo dos últimos jogos fora de casa aí anda incomodando, tá? Por quê? Porque o Bragantino anda fazendo gol, tá? Anda fazendo gol. De repente aí pode dar certo, tá?
de repente pode dar certo. Inclusive até antes que me critiquem, mas tu tá botando 2 jogadores do Fluminense? Simplesmente tô botando o lateral com melhor média básica na competição, que te entrega 4, 5 pontos sem SG, e tô botando o Lucas Claro, né, que é um dos zagueiros com o maior número de desarme na competição, né? Então tô tentando botar jogadores que não são reféns do SG. Se por um acaso aqui ficar provável algum zagueiro do Santos, de repente, em vez de dobrar o Fluminense, eu vou dobrar o Santos, tá? Aí eu tô pensando ainda. O Cano a gente já viu ali, Brenner também, tá? O Kaiser apesar do sistema defensivo do Palmeiras ter olhado em casa, o Kaiser é um dos atacantes com melhor média fora, tem uma média de 7.63. Percebam aqui as pontuações do Kaiser fora de casa são muito boas, tá? É um cara que, claro, precisa de gol e assistência para pontuar bem, mas sempre te entrega alguns bons pontos. Dá uma olhadinha aqui no Palmeiras, como é que tá? O Palmeiras anda cedendo uns pontinhos consideráveis dentro de casa para atacante. Oscilou bastante anteriormente, mas nos últimos jogos aí, até que cedeu pro Luiz Felipe Cardoso ali, sem gol, fez 6.6. Não é o time que mais cede, mas não é o que menos cede. O desempenho do Kaiser que é bom fora de casa, né? O Luca, pra quem não sabe, tá? O Luca sempre foi um bom jogador pra Cartola, desde a época da Ponte Preta. De repente, ele só tem um jogo agora, de repente dá pra dar uma arriscada aqui, ó. Mas ele começou a jogar aqui na 20ª rodada, aqui na 19ª entrou, né? Depois foi entrando aos poucos. Quando ele se tornou titular, ele não negativou mais, tá? Quem quiser um atacante do Fluminense aí, de repente que possa pontuar, o Lucas sempre foi um bom jogador para Cartola. Muito participativo, bate canteio. O Rony tá complicado, não gosto muito do Rony. Até gostava dele na época do Atlético Paranaense, mas agora tá complicado, mas tá com uma média de 3.15. Né? Um cara que dificilmente vai negativar, porque é muito participativo, né? Mas eu acredito que as melhores opções realmente aí, pelo poderio ofensivo aí, é o Luciano e o Brenner, né? O Cano, né? Pelo momento que voltou a marcar gols e pela quantidade de gols que sofre o Ceará aí, jogando fora de casa. Claudinho e Ítalo, né? Porque o Bragantino vem jogando bem fora de casa com seus atacantes também, certo? Para atacante não tá aquela coisa toda, né? Vou esperar alguém. E claro, o Marinho, né? E claro, o Marinho aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Marinho por enquanto tá na dúvida. Perceba aqui que eu tô escalando alguns jogadores, né, que são dúvidas, porque eu quero saber os jogos de final de semana como é que vai ser, tá? Vou botar o Marinho sim por enquanto, certo? E aqui na frente, se ficar provável de repente aí, né, os jogadores do Santos, né, o sistema defensivo de repente vai mudar, mas por enquanto eu vou com o Luciano, tá? O Luciano anda produzindo muito, principalmente fora de casa, tá se doando bastante ao time. Vou pegar o Cano porque o Ceará é o time que fora de casa anda sofrendo mais gols aí de atacante, certo? Mas vou ficar aqui em stand-by prestando atenção, certo? Porque se eu puder aqui, ó, deixar o Calegari, por exemplo, trocar aqui o Lucas Claro por algum zagueiro do Santos, por exemplo, que eu confio mais no SG do Santos do que do Fluminense, de repente eu vou fazer alguma mudança aqui na frente, né? Vou ver ainda, tá? De repente eu vou ver. De repente eu posso dar uma escada aí em algum atacante do Bragantino que anda jogando bem fora de casa. Mas por enquanto vamos deixar assim, tá? É só um esboço. Tem muita indefinição aí pela frente, certo? Vamos dar uma olhadinha em treinadores, né? Técnico, pontuação média. Conquistadas e cedidas aí. Quem conquista muito pontos aí disponível para a rodada? Bahia. Vejam como o Bahia melhorou dentro de casa, tá? Só que o São Paulo é o time que menos cede pontos jogando fora. O São Paulo fora de casa é um visitante perigoso, né? Inclusive o São Paulo anda jogando melhor fora do que dentro de casa, tá? E os times que vão jogar em casa, eu vejo com bons olhos, né? Fluminense. O Palmeiras, vejo com bons olhos, melhorou bastante, apesar de que vai enfrentar um Atlético Paranaense, né? Não é o time que mais cede, mas também não é o que menos cede. Mas assim, ó, eu acredito que em termos de treinador a melhor opção, tá, é o Cuca, porque o Sport, como eu falei, vem cedendo ponto demais jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo mais ponto disponível para a rodada aí? Palmeiras vem cedendo bastante, tá? Mas o Atlético Paranaense está na média geral aqui, o que mais conquista é o São Paulo. Então vejo assim, ó, 2 treinadores para a rodada, o Diniz jogando fora de casa e o Cuca jogando em casa. Nesse momento eu vou ficar com o Cuca, né? Porque eu tô aqui com essas indefinições, principalmente aqui do Santos, tá? Por enquanto, querem me criticar, podem me criticar, mas por enquanto o meu capitão vai ser o Marinho, né? Resta saber se ele vai jogar ou não, vou ficar atento às notícias, tá? Mas é claro que o Luciano tá com um desempenho muito bom para capitão, serve. Galhardo também é o capitão mais escalado, é um cara que tá iluminado. Cano voltou a fazer gol, mas é aquela tal coisa, que nem o Brenner, se não fizer gol, complica, né? Nenê já tem uma média melhor e o Vinícius também, mas eu acredito que para capitão para rodada, se jogar o Marinho, é a melhor opção pela média que tem, e depois é o Galhardo realmente, tá? Nesse momento aqui vou confirmar esse time mesmo, né? Porque tá complicada a rodada, só 6 jogos, tá? Muitas indefinições, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer uma brincadeirinha agora? A gente já viu mais ou menos aí
os números, as médias conquistadas, cedidas, enfim, né? E alguns jogadores de maneira individual. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui agora. Ó, por exemplo, eu quero muito ir com esse time e talvez dobrar o Santos aqui atrás, tá? E claro, o Rafael Veiga, se voltar aqui, vai ser uma das opções, ou dependendo de quem for jogar no ataque do Palmeiras, também de repente pode dar certo, tá? Mas vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó, certo? Ah, o Marcos Rocha não vai jogar, nem o Vinha, né? O que eu posso fazer, né? Poderia vir aqui com o Felipe Jonathan, mas se o Felipe Jonathan não for jogar, bota o Reinaldo, tá? Nem vou confirmar. Aqui, ó, o JB, a gente não sabe qual é o zagueiro que vai jogar do... o goleiro que vai jogar do Santos. Não tem problema, a gente pode vir aqui e botar outro goleiro. Daí eu vou desistir do Santos um pouquinho e vou arriscar no Poli, por exemplo. Ah, o Marinho vai jogar ou não vai jogar? Não tem problema, a gente tira o Marinho. Olha como dá pra brincar com as situações, tá? Nesse momento aqui, ó, de repente aqui, ó, botar um Claudinho, certo? Ou dobrar mesmo aqui, ó, porque o ataque é muito forte do São Paulo aqui, ó. Com Brenner e Luciano na frente. Ou poderia botar aqui também o Claudinho, que tá com bom desempenho e tem regularidade, sim, certo? Até bate pênalti. Olha só como dá pra brincar, né? Então assim, ó, por enquanto, tá? Por enquanto, eu vou com essa escalação, por enquanto, tá? Vejam como tem muitas dúvidas e vocês já sabem a minha preferência pela quantidade de pontos que o Sport vem se fora de casa, né? A minha preferência aqui é de repente tirar aqui o Lucas Claro, né? Porque o Bragantino é um time perigoso fora, certo? E botar aqui de repente um Veríssimo ou algum zagueiro do Santos. Eu dobraria o Santos atrás e o Palmeiras que tá com um bom sistema defensivo jogando dentro de casa, certo? No mais aqui eu talvez colocaria o Rafael Veiga no meio e a minha frente eu acredito que seria essa por hora, tá? Só fiquei um pouquinho aí na dúvida realmente entre o Luciano, que é mais participativo, e o Brenner, né? Eles estão mais ou menos assim, um dá uma mitada, faz gol num jogo, o outro dá outro, então eles andam revezando. E como o Luciano vem a 2 jogos seguidos aí dando uma mitada, mais futebol no momento, né? Vamos deixar assim por enquanto. Tá? Então custando assim, ó, 136,74 cartoletas. Esse aí é o esboço, gente, pelo amor de Deus, tá? A gente acabou de brincar aí, ó, trocar jogadores, enfim, do time principal aí, né, para a 23ª rodada. Por que é uma brincadeira? Porque eu mostrei ali que dá para botar outros jogadores e mais do que isso, a gente olhou aí, sei lá quantos minutos de vídeo tem, 40, 50 minutos, estatística direta, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos jogos da Libertadores que começam hoje e os jogos antecipados da rodada para ver como é que vai ficar o final de semana, tá ok? Daí na live de sábado, ao meio-dia, live sábado ao meio-dia, a gente decide melhor. Gente, então é isso, tá? Esboço do time principal escalado. Eu falo esboço por quê? Porque tem muita gente que gosta de ver o vídeo no início da semana para ficar pensando, enfim, né? Até o fechamento da rodada no sábado para escalar melhor, certo? Então já lanço ele no começo da semana, mesmo porque a gente faz uma live legal aí, uma live bem longa, de quase 2 horas aí, né? Todo fechamento de mercado. Então, portanto, se você não é inscrito, convida a se inscrever no canal, né? A nossa live é nessa pegada aí do vídeo, né? Com um pouco mais de tempo, interagindo com o pessoal. Se você já é inscrito, peço para deixar aquele like, né? Isso ajuda por demais o canal. No mais, um grande beijo de coração. Ah, vai ter vídeo de bons baratos de valorização amanhã. Hoje eu acredito que não vai dar mais tempo para fazer não, tá bom? Então até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!